Quando pensamos na Fórmula 1 correndo nos Estados Unidos, uma das coisas que inevitavelmente vem à cabeça é o GP disputado em 2005. Com as equipes clientes da Michelin de fora, apenas Ferrari, Jordan e Minardi disputaram a prova. A culpa do fiasco estava nos pneus, mas a marca francesa não sabia exatamente o porquê. A corrida foi um verdadeiro escândalo para a Fórmula 1, que viu o interesse americano pela categoria derreter nos anos que se seguiram. O GP americano era a segunda corrida do calendário de 2005 e a sexta prova realizada em Indianápolis. O evento era uma tentativa da categoria de voltar ao mercado americano após quase 10 anos de ausência, e até então a corrida vinha fazendo um sucesso decente para a época. No campeonato, Fernando Alonso da Renault liderava com 59 pontos, 22 a mais que Kimi Raikkonen da McLaren, e Arno Trulli da Toyota aparecia em terceiro com 27, Nick Heidfeld vinha em quarto com 25 e Michael Schumacher aparecia só em quinto com 24. No campeonato de construtores, a Renault liderava com 76 pontos, McLaren vinha em segundo com 63 e Toyota e Williams apareciam empatadas em terceiro com 47. Durante a segunda sessão de treinos livres na sexta-feira, Ralf Schumacher perde o controle de seu Toyota e bate com força na curva 14. Um ano antes, em 2004, o mesmo Ralf espatifou o seu Williams no mesmo lugar, o que lhe custou 6 corridas e 2 fraturas na coluna. Após uma rápida investigação, foi determinado que o acidente de 2005 teve a mesma causa da batida de 2004, o pneu traseiro esquerdo. Estourar o pneu com a velocidade alcançada naquela curva específica era sinônimo de desastre. Vetado da prova, Ralf foi substituído por Ricardo Zonta, que já tinha sofrido o mesmo problema. Para a sorte do brasileiro, o seu pneu Michelin estourou na curva 5. Quando a marca francesa percebeu que o seu pneu havia falhado novamente, o sinal de alerta imediatamente acendeu. Com a desconfiança crescendo, a fornecedora pediu um novo lote de pneus para a sede da marca em Clermont-Ferrand. A decisão não ajudou muito, já que o composto era o mesmo utilizado no GP espanhol, que, embora fosse mais forte, era semelhante ao usado durante a falha de Indianápolis. Com isso em mente, a Michelin pediu à FIA para que fosse instalada uma chicane, forçando os pilotos a diminuir a velocidade e preservar os pneus. O pedido foi negado com a justificativa de que uma mudança de última hora poderia afetar a validade da prova para o campeonato. No sábado, a empresa francesa comunicou às suas equipes clientes que não era recomendado o uso do mesmo jogo de pneus por mais de 10 voltas. Além da chicane, outras propostas foram feitas, como o uso de bandeira amarela contínua na curva ou a troca constante apenas do pneu traseiro esquerdo. Como um acordo com a federação não saía, as próprias equipes pensaram em construir por conta própria a chicane na curva, mas a Ferrari se opôs. O qualifying aconteceu normalmente e Trulli fez a pole position com o tempo de 1 minuto, 10 segundos e 625 milésimos. Raikkonen se classificou em segundo 69 milésimos atrás e Jenson Button fez o terceiro tempo. Completaram o top 10 Giancarlo Fisichella, Schumacher, Alonso, Rubens Barrichello, Takuma Sato, Mark Webber e Felipe Massa da Sauber. A hora da corrida se aproximava e mesmo a Jordan e a Minardi, equipes que corriam com pneus Bridgestone, concordaram com a proposta da chicane. Caso não houvesse acordo, as equipes clientes da marca francesa não iriam para a pista. No dia da corrida, 19 de junho de 2005, a FIA permaneceu irredutível em sua decisão, provavelmente sem acreditar na ameaça feita pelas equipes. Ao fim da volta de formação de grid, todos os carros equipados com pneus Michelin se retiraram para os boxes, restando apenas os carros da Jordan, Minardi e Ferrari na pista. Mesmo com apenas 6 carros no grid, a largada foi dada. Como era de se esperar, Schumacher e Barrichello dispararam na frente, deixando os outros 4 carros disputando as últimas posições. O público presente não entendia o que estava acontecendo. Assim que a maior parte dos carros entraram nos boxes, a torcida iniciou uma sonora vaia, chegando inclusive a atirar copos vazios e garrafas na direção da pista. Vendo que nada mudaria e a prova permaneceria daquela forma, boa parte das 130 mil pessoas presentes começaram a deixar Indianápolis. Uma parcela dos pagantes se dirigiu à bilheteria para tentar o reembolso, mas com a confusão, a polícia foi chamada. Sem nada realmente importante, a prova teve Schumacher em primeiro, Barrichello em segundo e Thiago Monteiro da Jordan em terceiro, marcando o único pódio da carreira e o último da equipe na Fórmula 1. Devido ao boicote, aquela também foi a última corrida na qual a Minardi marcou pontos.
No pódio, a situação permaneceu vergonhosa. As autoridades que deveriam entregar os prêmios se recusaram a participar e, de todos, apenas Monteiro comemorava a premiação, ainda que estivesse sob vaias. Voltando aos pneus, a Michelin não entendia exatamente o que acontecia, já que os compostos haviam sido testados em Monza. A pista italiana exigia bastante dos pneus, fazendo-os trabalhar com alta carga. Com a informação obtida nos testes, eles deveriam, teoricamente, aguentar Indianápolis. Naquele momento, a Michelin tinha dois problemas. O primeiro era a falta de dados. Enquanto a Bridgestone contava com os dados coletados pela sucursal americana Firestone, a marca francesa não tinha nenhum dado sobre Indianápolis e os efeitos do banking. Na época, a Fórmula 1 contava com nenhum circuito no calendário com curvas de 9,2 graus de inclinação. Dessa forma, a Michelin não tinha dados sobre o comportamento dos pneus em caso de alta carga lateral. Para piorar a situação, o regulamento daquele ano obrigava os carros a utilizar o mesmo jogo de pneus dos qualifies nas corridas, sem trocas nos pitstops. Em corridas normais, a superfície do pneu em contato com a pista produz resistência em relação à sua estrutura ao virar. Ao contornar uma curva, uma área do pneu gruda no asfalto e estica as paredes de borracha para a posição onde o pneu estava. No momento em que o carro sai da curva e anda em linha reta, a superfície e o formato deles voltam ao normal. Esse processo de esticar a borracha repetidamente enfraquece a estrutura aos poucos, deixando o equipamento fragilizado. Após tanto desgaste e estresse, o pneu pode rasgar ou furar ao receber novas cargas laterais. Em uma pista com curvas inclinadas como Indianápolis, o peso do próprio carro ajuda o piloto a contornar a curva em troca de uma maior carga lateral. Até então estava tudo bem para a Michelin, já que os seus pneus eram projetados para resistir à carga lateral extra dos bankings, mesmo sem os dados da rival. Aqui entra o segundo problema. A Michelin não contava com a técnica utilizada para o recapeamento da pista, chamado Diamond Grinding. O processo é utilizado para deixar ranhuras no asfalto, o que modifica substancialmente a macrotextura da superfície. Graças a ela, a capacidade de frenagem dos carros é aumentada e a drenagem durante a chuva se torna mais eficiente. Em contrapartida, os canais afetam a borracha grudada no asfalto, aumentando dramaticamente o estresse nos pneus nos trechos de banking. Esse foi o detalhe que a Michelin não antecipou antes da corrida, dando às equipes pneus totalmente inadequados para a prova. Como resultado, a marca foi acusada de ser a grande culpada pelo fracasso de Indianápolis, mas acabou não sofrendo punição. As equipes clientes também correram o risco de receber multas, mas após protestos elas também escaparam. Com o resultado confirmado, o estrago estava feito. A Michelin se ofereceu para reembolsar os ingressos do GP, além de sortear entradas para a corrida no ano seguinte. Todo o esforço custou aos cofres da empresa 8 milhões de libras e, ao fim de 2006, ela se retirou da Fórmula 1. Indianápolis sediou o Grande Prêmio Americano por outros 2 anos, mas a popularidade não foi a mesma e o circuito saiu do calendário em 2007. A categoria só voltaria aos Estados Unidos em 2012, quando passou a disputar o evento no Circuito das Américas, em Austin. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!